em Êxodo, capítulo de número 20 e 27. Êxodo, capítulo de número 27, o segundo livro da Bíblia. Eu irei ler com você do verso 1 ao verso de número 8, diz assim a palavra de Deus. Farás também o altar de madeira de acácia de 5 côvados, será o seu comprimento, e de 5 a largura. Será quadrado o altar, e de 3 côvados a altura. Dos 4 cantos farás levantar-se 4 chifres, os quais formarão uma só peça com o altar, e o cobrirás de bronze. Far-lhe-ás também recipientes para recolher a sua cinza, e pás, e bacias, e garfos, e braseiros, todos esses utensílios farás de bronze. Far-lhe-ás também uma grelha de bronze em forma de rede, a qual farás 4 argolas de metal nos seus 4 cantos, e as porás dentro do rebordo do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até ao meio do altar. Farás também varais para o altar, varais de madeira de acácia, e o cobrirás de bronze. Os varais se meterão nas argolas de um e de outro lado do altar, quando for levado. Oco e de tábuas o farás, como se te mostrou no monte, assim o farão. Amém? Que Deus abençoe a porção da sua palavra. Você pode se assentar, mas não deixe de adorar ao Deus Todo-Poderoso. O que nós estamos fazendo nessa manhã, neste lugar, é conquistando nas regiões celestiais. Amém? Uma igreja que se levanta para profetizar. É uma igreja que Deus estabelece. Amém? Então, que durante todo esse culto você possa profetizar, liberar palavras espirituais neste lugar. Algo que saia do trono de Deus e algo que encha toda a terra da glória de Deus. Amém? Quando nós lemos esse texto, nós vemos algumas particularidades nesse altar. Esse altar foi algo desenvolvido, um projeto que o próprio Deus desenvolveu. O tabernáculo como um todo foi uma planta de uma arquitetura minuciosa, que Deus entregou para Moisés, quando falava com ele no cume do monte. E Deus deu ordenanças a Moisés, dizendo a ele: olha, cuida em fazer tudo exatamente como te foi mostrado ali no monte. Cuida em fazer tudo exatamente como eu te disse para fazer. Nada do que Deus faz é por acaso. E eu quero que você entenda isso nessa manhã. Nada do que Deus faz é por acaso. Tudo que Deus faz tem um porquê de fazer. E eu quero falar com você de uma particularidade desse altar. Esse altar, ele ficava do lado de fora do Santo dos Santos. Ele ficava no pátio, na entrada do lugar santo, que dava acesso para o Santo dos Santos. Ele ficava ali no átrio, do lado de fora. E Deus, com toda minuciosidade que Ele tem, porque Ele é um Deus de particularidades. Diga para o teu irmão: Deus é um Deus de particularidades. Amados, Deus, Ele é um Deus de um todo, mas Deus é o Deus do detalhe. Deus é um Deus detalhista. Às vezes nós olhamos e nos admiramos com a grandiosidade do universo e como esse Deus grande governa a grandiosidade do universo, e nós nos maravilhamos. Só que cada coisa existente no universo
tem um porquê delas existirem. Deus se preocupa com os detalhes. Deus é um Deus detalhista, minuciosamente detalhoso. Quando Deus manda fazer o altar como um todo, você olhando o altar como um todo, como se eu olhasse o universo como um todo, era uma peça muito bonita, que tinha uma finalidade de ali serem oferecidos os holocaustos. Antigamente, quando ia acontecer o culto, os sacerdotes tinham que imolar um boi, uma novilha, uma bezerra, um boi, uma vaca, e também um bode, e também, por fim, um carneiro. Tudo tinha o seu simbolismo, tudo tinha o seu motivo para aquele ritual todo acontecer. Em Cristo Jesus, Jesus foi o sacrifício. Então, não havendo, como diz o escritor aos Hebreus, lugar para outro sacrifício, porque agora todos os outros sacrifícios se tornaram desprezíveis ou menores. Porque não existe sacrifício superior ao sacrifício de Jesus. Então, nesse um todo sacrificial, Deus manda fazer esse altar com suas particularidades. E dentro dessas particularidades do altar, Deus manda fazer 4 chifres. Um em cada ponta. A Bíblia diz que ele tinha 5 côvados, o seu comprimento, e 5 a sua largura. Ele era quadrado o altar. 5 côvados, um côvado dá em média de 45 centímetros, então dá por volta aí de 2 metros e 25 centímetros, 5 côvados. 2 metros e 25 de largura e 2 metros e 25 de comprimento. É quase isso aqui. Era mais ou menos isso aqui. E na altura de um côvado, de 3 côvados a sua altura, 1,35 m, nessa altura aqui. E havia nas 4 pontas do altar um chifre em cada ponta. Parece um tanto bizarro, não? Que um altar tenha chifres. Porque quando fala de chifre, o que nós pensamos? O chifrudo, o capeta, o cão. E nem tudo é o cão, tá, filho? Nem tudo que parece com o diabo é diabo. Quando Deus estabeleceu que fosse assim o altar, naquele instante Moisés não havia entendido por que fazer um altar dessa maneira para o sacrifício. Tudo bem, mas eu não entendi, ó Deus, o porquê desses 4 chifres nesse altar. Então Deus explica para Moisés: chifre é o simbolismo do poder, simboliza poder. O meu altar está repleto de misericórdia e juízo. Então esses chifres estão simbolizando poder. E nesse altar está cheio de misericórdia e juízo. Diga para o teu irmão: o altar está cheio de misericórdia e juízo. O altar é um lugar perigoso, irmãos. O altar, ele está tão cheio de misericórdia quanto ele também está cheio de juízo, representado pelo poder de Deus, o governo, o domínio. Moisés começa a entender o que Deus está dizendo para
para ele, e ele diz: ok, Senhor, faz sentido. Agora começa a fazer sentido. No lugar onde se oferece o sacrifício, ao símbolo do poder de Deus, aonde misericórdia e juízo serão ministrados. É do altar de Deus que vai sair a absolvição ou a sentença. Diga para o teu irmão: é do altar de Deus que vai sair a absolvição ou sentença. Absolvição ou condenação. Diga para ele: a sentença será absolvição ou condenação. Pastor, não estou gostando do rumo desse papo. Eu venho ministrar para você nesta manhã aquilo que o Espírito de Deus falou comigo para ministrar para você. Aleluia, Senhor. Que nós precisamos ter, amado, um discernimento de altares. Porque nós somos construtores de altares. No nosso dia a dia nós estamos construindo altares. Todas as suas ações, tudo que você faz, todas as suas ações, elas são direcionadas para a construção de altares. Consciente ou inconsciente, sabendo ou não sabendo, todas as suas ações estão construindo altares. Elas estão construindo altares para Deus. Esse altar de Deus, porque todas as tuas ações convergem para o altar, tudo que você faz, querendo ou não, vai acabar nesse altar. Porque anualmente, amado, todo Israel se reunia para impor as mãos sobre as novilhas e sobre os holocaustos que se traziam, para transferir para os animais toda a ação que eles haviam feito durante todo aquele ano. Então tudo aquilo que eles faziam durante todo o ano convergia irremediavelmente para o altar. Não tinha como se evitar isso. Só que o altar recebia aquele sacrifício, o altar recebia aquele holocausto, mas havia 4 chifres de poder dizendo: vai ser liberada uma sentença desse altar. Condenação ou absolvição. Você pode sair desse altar hoje condenado ou absolvido. Era assim que era quando eles chegavam diante do Senhor. Quando Deus disse isso para Moisés, Deus estabeleceu o altar, um lugar de refúgio, um lugar onde a pessoa poderia se esconder, correr para lá. O altar sempre foi, da parte de Deus, um lugar de refúgio. O altar sempre foi, da parte de Deus, amado, um lugar, amado, aonde as pessoas apelavam para Deus, quando não podiam apelar para nenhuma outra esfera. Quando se acabavam todos os recursos de uma pessoa, os recursos judiciais de uma pessoa, ele ainda tinha um último recurso, que era correr para o altar. E Deus determinou o seguinte: todo aquele que estiver sendo perseguido, não importa pelo que tiver feito, correr para o altar e se apegar à ponta do altar, será falado ao sacerdote. E o sacerdote fará saber o rei que aquela pessoa se apegou aos chifres do altar. Aquela pessoa está se entregando. Ela está se expondo ao poder de Deus. Amados, isso era um ato arriscadíssimo. Por quê? Porque todas as vezes que alguém se agarrava aos chifres do altar, estava pedindo para se definir uma situação. Está entendendo o que o Espírito de Deus está dizendo nessa manhã? Tem gente vivendo, amado, indefinido, com situações indefinidas. Eu quero te convidar, mas eu não posso te levar, porque tem que ser espontâneo. Por quê?
porque pode ocasionar uma tragédia. Já pensou se do altar não sai uma sentença favorável para você? Aí você diz: foi o pastor que me mandou. Nessa manhã, amado, é uma manhã de definições para você. E foi isso que eu vim trazer da parte de Deus para você. Se eu acabasse o culto aqui, amado, eu deixaria você e o Espírito de Deus discernirem o restante do culto. Porque Deus te trouxe aqui nessa manhã, amado, para algumas situações serem definidas. Você não pode entrar aqui e sair da mesma maneira. Agora, é espontâneo. Tem que ser uma atitude, amado, por você mesmo. Eu não posso pegar a tua mão e colocar nos chifres do altar, porque daí eu estaria induzindo você a uma definição. Mas é você que de coração aberto, voluntariamente, tem que dizer: essa situação não pode continuar assim. Está entendendo? Essa circunstância, ela não pode continuar desse jeito. Eu preciso que ela seja definida. Só tem um problema. Desse altar flui misericórdia, mas também flui juízo. O que definia a pessoa era que emanava um poder desse altar, que quando a pessoa tocava naquele chifre, o coração daquela pessoa era revelado. Aleluia, Senhor. E então a intenção daquela pessoa era provada não por homens, mas por Deus. Então, quando alguém se apegava aos chifres do altar, estava colocando deliberadamente, espontaneamente, a sua vida para ser esquadrinhada por Deus. Quando Davi escreve o Salmo 139, é disso que ele está falando. Quando Davi escreve o Salmo 139, ele diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Davi estava espiritualmente se apegando aos chifres do altar e dizendo: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho correto, pelo caminho da tua justiça. Quando você quer definir situações, querido, você se agarra às pontas do altar. E ali, filho, as situações serão definidas. É quando alguém está vivendo uma circunstância que não aguenta mais viver daquele jeito. É quando alguém, amado, alguma coisa está se arrastando na sua vida e a pessoa quer definir diante de Deus. Amados, a pior coisa que tem é você viver com pendências na sua vida. A pior coisa que tem, amado, é alguém viver para Deus e para o mundo. A pior coisa que tem, amado, é alguém não saber para onde está indo, nem o que vai acontecer da sua vida. É alguém viver do tipo: deixa a vida me levar, a vida leva eu. A sua situação precisa, a sua vida precisa estar definida diante do altar de Deus. A sua vida espiritual, amado, precisa hoje sair daqui com uma direção do Espírito Santo. Deus vai sondar e provar as motivações do coração do povo. Davi no Salmo 101, ele canta o altar. Há um cântico de Davi no Salmo 101, na sua casa você pode conferir. Ele vai cantar o altar. O altar era uma coisa que chamava muita atenção daquele adorador, porque altar e adoração, amado, as duas coisas andam juntas. E adorador e altar, amado, tem em comum a identidade do sacrifício. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Adorador e altar, amado, tem uma identidade sacrificial revelada. E é isso que o Pai procura, que Jesus nos diz em João capítulo 4, que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, homens que cheguem com verdade diante desse altar. O que vai fazer você sair vivo desse altar, amado, é o quanto de verdade que existe nisso. Presta atenção no que eu vou te dizer. O fato não era estar certo ou errado. O fato era
ser verdadeiro. Diga para o teu irmão, a questão não era estar certo ou errado, era ser verdadeiro. É óbvio que ao sair do altar, a situação precisava mudar. Se você chegasse errado, você tinha que sair certo. Você está entendendo o que eu estou dizendo, amém? A questão de Deus não era se o homem que ia se achegar ao altar estava vivendo uma vida certa ou uma vida errada. A questão era o quanto havia de verdade na questão da definição que esse homem ou essa mulher estava pedindo a Deus. Quanta sinceridade havia nesse coração que quer definições da parte de Deus. Davi diz: Senhor, eu canto a tua misericórdia, eu canto o teu juízo. No Salmo 101, no verso 7, o Davi revela o seguinte: oh meu Deus, o mentiroso não permanecerá na tua presença, antes morrerá diante do altar. Meu Deus. Então se eu vou buscar definições da parte de Deus, e o Davi canta no Salmo 101 a respeito da singeleza de coração, da verdade com que você se achega diante do altar de Deus, a verdade, amado, com que você está buscando uma vida transformada, a verdade com o quanto você quer ser transformado por Deus. Não pode ser um faz de conta. Se alguém pega na ponta do altar, querido, de faz de conta, pode o juízo de Deus irromper de sobre o altar e a pessoa sair dali com uma sentença de morte. Mas havendo verdade no que essa pessoa está dizendo, Deus vai esquadrinhar o coração dessa pessoa, e a misericórdia dele vai te cobrir, vai te alcançar, vai, amado, te salvar, vai te redimir, vai te apresentar a graça. Eu não sei se você sabia, mas a anfitriã da graça é a misericórdia. Eu não sei se você sabia disso, mas a anfitriã da graça é a misericórdia. É a misericórdia de Deus que te apresenta a graça. É a misericórdia de Deus, amado, que te diz: nem tudo está perdido, eu posso fazer diferente. Mas vai depender de quanta verdade está acontecendo aqui entre nós. Esse lugar é um lugar de verdade. Jesus diz, amado, em João 8,44, que o pai da mentira é Satanás. Em João 4, 23 e 24, diz que o pai procura verdadeiros. Quando Deus, amado, Deus não está procurando homens perfeitos, porque Ele sabe que é impossível você ser perfeito se o Cristo vivo não se revelar em você. O que Deus quer é que eu não ande em imperfeição, mas Ele sabe que todo aquele que se achega diante do seu altar é porque quer uma definição na sua vida. E aí Deus começa a transformar esta vida imperfeita numa vida cheia da perfeição, da plenitude da perfeição de Deus. É importante você entender nesta manhã, filho, que ainda dá tempo de você correr para o altar de Deus. Mas é interessante saber, você mesmo consultar o seu coração, quanta verdade há naquilo que você deseja. Eu me lembro de um homem que deu um testemunho lá no Brasil, que ele estava lutando para parar de fumar. E aí ele foi nos pedir oração. E quando ele chegou a pedir oração, ele disse assim: ora por mim, porque o médico me disse que eu tenho que parar de fumar, senão eu vou morrer, que o meu pulmão já está preto. O bispo César, que estava aqui há 3 semanas atrás, que estava com esse homem no altar. Então, bispo, ora por mim, porque o médico disse que eu tenho que parar de fumar, senão eu vou morrer. O bispo olhou para a cara dele, ele ficou todo desconcertado. O bispo disse assim: antes de orar por você, eu quero te fazer uma pergunta. Você precisa parar de fumar ou você quer parar de fumar? Porque isso vai fazer diferença nessa oração que eu vou fazer. Você sabe que precisa ter uma mudança de vida ou você quer uma mudança de vida? É isso que vai fazer a diferença.
Talvez você entrou hoje aqui dizendo: eu preciso que alguma coisa aconteça. Mas você quer que alguma coisa aconteça? Eu preciso que tenha uma definição na minha vida. Seja a vontade de Deus cumprida em mim. Mas você quer que a vontade de Deus se cumpra em você? Ou é só por uma questão de sobrevivência? Porque quando a pessoa corria no altar, filho, era porque todos os recursos haviam se esgotados. Então ele não tinha mais outra opção a não ser correr para o altar. Muitos se apegaram àquele chifre e foram mortos. Mas muitos saíram dali com vida. Deus está, amado, provando a intenção do coração. E eu quero que você entenda que arrependimento não é um oportunismo da graça. Porque tem pessoas, amados, que elas não se arrependem. Elas se conscientizam, é diferente. Elas se convencem que elas estão erradas, mas elas não estão arrependidas. Porque na primeira oportunidade ela vai lá e faz de novo. Isso não é arrependimento, isso é oportunismo da graça. Quem corre para o altar e toca nas pontas do altar, não pode ir, amado, com um coração enganoso. Tem que ir, amado, com convicções definidas dentro dele. Eu não quero mais. Ainda que eu pudesse, eu não queria. E ainda que eu quisesse, eu não poderia. Entendeu o que eu te disse? Eu vou repetir para você entender. Ainda que eu quisesse, não poderia. E ainda que eu pudesse, não queria. Porque agora eu quero a vontade de Deus. A Bíblia, amado, ela é toda interligada. Quando Jesus me manda orar a oração do Pai Nosso, que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade, Jesus está, amado, me sugestionando, ou me sugerindo, que eu me agarre às pontas do altar. Jesus está sugerindo que eu tenha vida definida. Que a minha vontade não seja mais o que vai reger a minha vida, mas seja a vontade do meu Pai. Jesus se agarrou às pontas do altar espiritual lá em Getsemane. Senhor, passa de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. É no altar, amado, aonde eu abro mão do meu livre-arbítrio. Aonde eu digo: Deus, a minha carne está querendo, mas o meu espírito não suporta mais. Deus, a minha carne quer continuar pecando, porque o prazer do pecado é prazeroso. Mas o meu espírito não aguenta mais viver longe da tua presença. Eu quero ser transformado. Davi, quando canta isso no Salmo 101, ele não está brincando. Davi, quando canta isso no Salmo 101, ele não está brincando de igrejinha. Ele está dizendo: eu quero viver a tua vontade, eu quero experimentar o teu coração, ó Deus. Porque é isso que acontece na vida de um homem e de uma mulher que toca na ponta do altar e sai vivo. Ele experimenta a misericórdia do coração de Deus. E é isso que Deus quer fazer com você nesta manhã, que você toque na ponta do altar e você conheça o coração de Deus. Porque na ponta do altar, filho, quando o teu coração está sendo revelado, não se esqueça que existem 4 pontas. Numa está você. De propósito, amado, o altar tem 2,20 m, 2,25 m. Não conheço nenhum homem que tenha um braço tão grande para pegar nos dois. Mas nem com o pé dá. Sabe por quê? Porque você vai pegar numa ponta. Sobrarão 3. Presta atenção, amado, no mistério aqui.
Pai, Filho, Espírito Santo. Você. Uma transferência está acontecendo aqui agora. O poder de Deus sendo liberado na vida do homem numa totalidade. Só tem um detalhe, filho. Se houver mentira, Salmo 101, verso 7, você já era. Porque os três não compartilham com mentira, eles são verdade e pureza. Eles são verdade e santificação, filho. Se você veio para cá e pegou na ponta do altar, é porque você quer viver. Se você veio e pegou na ponta do altar, é porque você não quer viver mais para você, você quer viver para mim. Aliás, amado, o que simbolizava alguém pegar no altar é que agora eu não pertenço mais a mim. E era isso que estava no livro da lei. Se alguém pega na ponta do altar, agora é propriedade exclusiva de Deus. Deus vai decidir se você vive ou se você morre. Você tocou na ponta do altar, você abriu mão do seu livre-arbítrio. Já não é mais você que decide. E abrir mão do livre-arbítrio, amado, pode ser tão poético, não é? Eu abro mão do meu livre-arbítrio. Querido, misericórdia ou juízo. Uma sentença vai ser liberada. Quando eu abro mão do meu livre-arbítrio, filho, significa que esse romancismo acabou. O negócio agora é para valer. Você não vai viver mais para você. Mesmo porque você fez tanta coisa errada que todos os recursos se esgotaram. Só existe uma saída. Está entendendo o que eu estou te dizendo? Amém. Se você entendesse. Se você entendesse o que eu estou te dizendo aqui, filho, você vai sair desse lugar hoje com uma vida transformada. Isso não compete a homens. É obra do Espírito de Deus. A Bíblia nos fala, amado. A Bíblia nos fala dos filhos de Davi. O homem que cantou o altar, o homem que cantou esquadrinha-me, sonda-me, do Salmo 139. Os filhos daquele homem tinham uma familiaridade com o altar e sabiam o que significava. Um dia, em 1 Reis, capítulo 1, o rei estava prestes a morrer, o rei Davi estava prestes a morrer. Adonias, o seu filho, disse: eu vou me assentar no trono, eu vou reinar, e começou a dar um banquete, e fez um forféu no reino. Mandaram avisar para Davi, e disseram assim: olha, Adonias, o teu filho já está festejando a coroa. Mas Davi disse: mas eu não proclamei ninguém rei. Não, mas ele já se autoproclamou rei. Aí Natã vai na mãe de Salomão e diz assim: escuta, Betseba, o Davi não te prometeu que seria Salomão a se assentar no trono? Por que Adonias está festejando a coroa? Vai lá e fala com o rei. E ele foi. E ela foi falar com o rei. E Davi disse: eu jamais coloquei coroa na cabeça de ninguém. O reino não está assim disponível, eu ainda estou vivo. E quem vai se assentar no trono é Salomão, como eu disse. Adonias ficou sabendo disso. As pessoas que estavam no banquete com Adonias, o usurpador da coroa, estava todo mundo reunido com ele, comendo, fazendo um maior churrascão. Quando a notícia chegou, amado, todo mundo deu no pé. Deixaram o Adonias sozinho. Disseram: essa coroa é ilegítima, eu não vou andar com a ilegitimidade. Correram, deixaram Adonias sozinho. Adonias, amado, ficou morrendo de medo. E Adonias diz: meu Deus, o que eu cometi foi uma loucura. Mas o meu pai sempre cantou a respeito das pontas do altar. Eu não tenho outro recurso, porque isso é crime inafiançável. Tentar usurpar a coroa do rei é morte certa. Não importa se é o pai, é a lei quem rege. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Mas Deus é amor. Não importa se é o pai, a lei está estabelecida para todos. Tem gente que diz: mas Deus é amor. Deus não é desse jeito, não. Do mesmo altar que flui misericórdia, flui juízo. É isso que mantém a ordem e o poder de Deus.
Está entendendo o que eu estou te dizendo, amém? Adonias corre, se apega no altar, e ali, amado, ele começa. E não era por qualquer coisa que alguém podia correr para o altar, não, filho. Era quando não tinha mais recurso mesmo, não tinha mais o que fazer. Adonias corre e se apega no altar, no verso 50 do capítulo 1 de 1 Reis. Mandam dizer a Salomão. Adonias está agarrado no altar, e é uma transferência ali, Pai, Filho e Espírito Santo, e ele começa a pedir misericórdia, 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 Senhor. E vão falar com Adonias. Ele diz: para com isso, você é príncipe, você é filho do rei, você está se expondo, que papelão, até agora você estava festejando coroa, o que vão dizer de você? Que você é um frouxo, encara o teu irmão, quem sabe você até mata ele. Ele diz: não posso, cometi loucura, eu estou errado. Deus viu a singeleza do coração de Adonias. Deus fala com Salomão. Salomão diz: se houver verdade no coração dele, ele vive. Se não houver verdade, ele morre. E então Deus absolve Adonias. E Adonias sai dali vivo, e se levanta, e volta para casa, envergonhado, é verdade. Já pensou que papelão? Nós estamos aqui celebrando a coroação, a minha coroação, e depois não tem mais coroação nenhuma. Eu ainda tenho que pedir perdão para todo mundo que eu convidei, e dizer assim: foi um equívoco, foi um erro. Havia um outro homem no reino chamado Joabe. Joabe havia cometido, amado, 2 crimes, matado 2 homens, os chefes do exército de Israel e o chefe do exército de Judá. Quando ele escutou isso, ele disse: está aí minha saída. Ele também correu, no capítulo 2, no verso 29, se apegou na ponta do altar e ficou lá. Salomão estava tendo um início de governo turbulento, né? Já vem o sacerdote correndo e diz: escuta, tem mais um pegado na ponta do altar. Ele disse: quem é? Ele diz: é Joabe. E Joabe, entendi. Então façam-se as orações, ofereçam-se os sacrifícios. Se o coração dele for verdadeiro, agora se ele tiver sendo oportunista, para ser absolvido dos crimes dele, sem ter arrependimento nenhum, o próprio Deus dará cabo dele. Tá bom. Sabe qual foi o final de Joabe? Sabe por quê? Não havia verdade, não havia singeleza de coração. Jesus Cristo, amado, é o sacrifício maior. Eu disse para você desde o início. Agora Jesus, amado, foi imolado nesse altar. Pai, Filho e Espírito Santo estão agora de forma espiritual nesse tabernáculo espiritual. Há um altar aonde eu vou me apegar à ponta desses chifres, porque eu não quero mais sair daqui nessa manhã sem ter uma definição. Eu quero sair daqui hoje definido diante de Deus, reconhecendo a minha fragilidade, me expondo como Adonias se expôs, buscando a misericórdia de Deus. A Bíblia diz, amado, em Êxodo 21:14, que se aquele que se apegasse ao altar, alguma traição fosse vista nele, ele não sairia vivo. Este era o princípio que determinava a misericórdia ou juízo. E eu quero que nessa manhã você faça uma análise diante de Deus. Eu já estou terminando e eu quero orar com você. Eu quero que nessa manhã você faça uma análise diante de Deus antes de se apegar às pontas do altar. Antes de você, querido,
querer oferecer alguma coisa fingida, porque isso é traição, será? A Bíblia diz, amado, em Êxodo 21:14, que aquele que se achegar a pegar as pontas do altar com fingimento, será tido como traidor. Isso é traição, está traindo a unção de Deus. Está tentando enganar o poder de Deus, é impossível. Mas você pode nessa manhã esperar a misericórdia de Deus. Porque Ele é um Deus misericordioso. Irmão, ninguém que se achega diante do Senhor com um coração puro, Deus lança fora. Não importa o que você fez. Não importa que pecado você se meteu. Porque nós somos mestres a nos meter em pecado, né? Mas nos livrar deles é difícil. Irmãos, o pecado é como uma gaveta. Você abre ele a qualquer momento, mas para você fechar, só a misericórdia de Deus. Mas o nosso Deus é um Deus misericordioso. Que nessa manhã, amado, a intenção do Espírito de Deus é que você conheça essa misericórdia. A intenção do Espírito de Deus é que nessa manhã você se apegue à ponta desse altar e diga: Deus, eu quero uma definição, mas eu estou falando de verdade. Pastor, mas e se Deus falar não para aquilo que eu quero tanto? Então não pegue na ponta do altar se você não estiver disposto a abrir mão. Você está entendendo o que o Espírito de Deus está te dizendo nessa manhã? Não ouse estender a tua mão ao altar se você não estiver, amado, realmente disposto a aceitar o não de Deus. Porque às vezes nós pensamos que Deus é um Deus desequilibrado, né? Ele vai dizer sim porque eu orei bonito. Tem gente que pensa que Deus só fala assim. Você sabe que esse foi um dos grandes erros de Davi, né? Davi foi um grande homem, um grande rei, um grande adorador, mas falhou como pai. Porque a Bíblia diz assim: tudo que os seus filhos queriam, ele dava. E ele nunca corrigia os seus filhos. Deus não é assim. Se você está disposto nessa manhã, filho, a sair desse lugar com situações definidas, você tem que ter coragem. Aleluia, Senhor, para tocar na ponta desse altar. Você está entendendo o que eu estou te dizendo, amém? Amém? Talvez você chegou com uma situação financeira indefinida. Quer definir hoje? Mas tem que estar disposto a ouvir o sim ou não de Deus. Talvez você chegou com uma situação emocional, amorosa, afetiva, diante do altar de Deus, está vivendo uma turbulência, está cansado, não quer mais viver isso. Quer definir isso hoje? Mas seja sincero, porque se Deus disser não e você insistir, quem morre emocionalmente é você. Está entendendo? Ministerialmente, Deus, eu não suporto mais o meu ministério ser assim. Eu quero uma definição. Está disposto? É de verdade? Porque você pode sair com juízo ou misericórdia. Porque o altar de Deus vai liberar isso sobre a sua vida, ou juízo ou misericórdia. Mas posso te dizer, o coração do Pai é tão amoroso que Ele quer liberar misericórdia. Deus é um Deus misericordioso, amado. Deus é um Deus, amado, que libera sobre nós o seu perdão, a sua unção, a sua graça, a sua virtude, desde que você sinta as tuas misérias. É necessário nos arrepender, amados, porque a convicção do pecado nos leva, a convicção do pecado, amado, leva o pecador aflito, quebrantado, desesperadamente, a se agarrar às pontas do altar. Há uma particularidade nas pontas do altar que eu não te disse. É que quando eles ministravam o sacrifício do cordeiro, quando eles imolavam o cordeiro, eles pegavam do sangue do cordeiro e eles ungiam as pontas do altar com o sangue do cordeiro. 1 João capítulo 1, verso 7 diz assim: se nós confessarmos
se nós confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eu posso sair daqui hoje, amado, purificado, com a minha vida completamente definida. E o Espírito de Deus que sonda nossas emoções, o nosso coração. Evangelho de João, capítulo 16, verso 8. Jesus diz assim: eu enviarei o Consolador. E quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, do juízo e da justiça de Deus. A intenção do Espírito Santo, amado, em entrar, porque tem muitas pessoas que pensam que o Espírito Santo de Deus é acusador. O Espírito de Deus ficou assim, martelando na minha cabeça, me acusando. O Espírito de Deus não acusa ninguém. Ele convence você. Ele mostra para você que o que você está vivendo precisa ser definido. Por quê? Porque quando o homem é convencido do pecado, é o primeiro estágio para uma conversão genuína. E que nessa manhã você saia deste lugar com uma conversão genuína. Que você saia desse lugar nessa manhã como alguém que resolveu se apegar no altar, onde Pai, Filho e Espírito Santo, amado, vão entrar na sua vida, porque agora você é o templo. Diga ao teu irmão: agora você é o templo. Diga para ele: todo templo tem altar. 1 Coríntios 3,16, assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós. Você vai sair desse lugar hoje com situações definidas. Você não vai sair daqui como você entrou. Eu quero convidar você a se colocar de pé no nome de Jesus. Que você, amado, agora, com um coração contrito e quebrantado verdadeiramente, fale diante do Senhor. Que você agora, amado, chegue diante de Deus e diga: Senhor, eu quero me apegar às pontas desse altar, porque eu quero ter a minha vida, Senhor, definida diante do teu altar. Eu quero ter a minha vida, Senhor, definida agora diante do teu altar. Mas não faça isso se não houver verdade em você. Depois de Deus, você é a segunda pessoa que conhece melhor o teu coração. Primeiro Deus, depois você. Se é verdade no que você vai orar, se é verdade, amado, que você quer definições na sua vida, se é verdade, filho, que você não aguenta mais viver o que você tem vivido, se isso é uma verdade, então você começa agora a clamar diante do Senhor e a dizer: meu Deus, me sonda. Meu Deus, começa a orar. Eu estou pedindo para você orar. Comece a falar com Deus. Se você entendeu aquilo que o Espírito de Deus veio fazer nessa manhã, tu estás neste lugar, Espírito Santo de Deus. Eu quero que você ore em o nome do Senhor Jesus. Eu quero que você ore em o nome do Senhor Jesus, porque o altar agora, amado, é algo particular entre você e Deus, não é comigo. Santo, nós nos rendemos diante do teu altar, Senhor. Nós nos prostramos diante do teu altar nessa manhã, ó Deus. Nós te pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados. Nós nos agarramos desesperadamente às pontas do teu altar, para que haja uma junção da nossa vida com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Eu sou propriedade tua, Deus. Senhor, eu não sirvo ao mundo, eu não sirvo ao pecado. Eu sou exclusivamente teu. Lava-me, Senhor, e purifica-me no teu sangue. Eu não quero viver para mim mesmo, eu quero viver só para ti.